Meu nome é Gilberto Luiz Alves. Eu fui professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, mais especificamente da área de educação. Me aposentei em 1998. Hoje estou ligado à Universidade Anhanguera Uniderp. Faço parte de um programa de pós-graduação denominado Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Eu sempre acalentei o sonho de criar um instrumento educativo que permitisse tanto a professores quanto a alunos ter um domínio daquilo que se constitui a manifestação de cultura nesse espaço sul-mato-grossense. E esse instrumento ele exige que elaboremos diversos meios, diversos recursos para cumprir a finalidade que a gente prevê. Hoje, por exemplo, nós estaríamos falando sobre algo que para mim é muito caro, que é discutir praticamente as origens da fotografia em Mato Grosso do Sul. Nós tivemos uma primeira iniciativa ainda em 1862, quando um aventureiro italiano, um marinheiro de fato, esteve em Mato Grosso. Ele saiu de Montevidéu, passou pelo Paraguai, entrou Mato Grosso adentro e foi até Cuiabá. E ele trazia uma máquina fotográfica. Só que à época, depois ele pensou em elaborar um livro sobre essa sua viagem, mas essas fotografias não poderiam diretamente ilustrar o livro. Qual o recurso que ele utilizou? Ele entregou as fotografias para um desenhista, possivelmente francês, cujo nome era Lacoste Ainé, e o desenhista reproduzia a imagem a partir da fotografia. Infelizmente, essas fotografias se perderam. Nós não temos esses registros. Os primeiros registros fotográficos que nós temos são o de um etnógrafo italiano que escreveu um livro muito conhecido, que é o Guido Boggiani, autor de Os Caduvel. O Boggiani ele esteve por 2 vezes entre as etnias indígenas do Chaco. Esteve, inclusive, no sul de Mato Grosso. Numa primeira oportunidade, ele, reconhecido como um bom desenhista na Itália, ele fez uma série de gravuras de elementos das etnias indígenas aqui da região. Isso em 1892. Em 1897 ele esteve novamente aqui e já por essa época ele trazia uma máquina fotográfica. Ele tirou quase 500 fotografias das etnias indígenas da região. Em 1904, um naturalista alemão da Universidade de La Plata, Robert Lehmann Nitsch, fez uma seleção de 114 imagens e foi produzida uma coleção de cartões postais. Essa coleção chama-se Collection Boggiani. Isso foi muito difundido à época e o editor, que se chamava Rosauer, aproveitou essas fotografias para uma segunda edição, mas ele cometeu um deslize. Ele ignorou, nessa segunda edição, tanto o nome do autor das fotografias, o Guido Boggiani, quanto do naturalista alemão que fez a seleção.
Em seguida, ele tomou mais uma iniciativa. Em uma nova tiragem, ele começou a colorizar as fotografias. Isso na década de 1910. E na década de 1920, um outro editor argentino também, de sobrenome Fumagalli, fez mais uma edição, mas desta vez houve uma adulteração profunda das cores das fotografias, de forma tal que chegava a comprometer elementos importantes da cultura indígena. A pintura corporal dos Cadiuvel sempre foi de cor preta, em decorrência do uso do genipapo como pigmento, né, para a pintura corporal. E o Fumagalli, ele chegou ao desplante de usar cores as mais diferentes, inclusive no corpo dos índios. Usou o amarelo, por exemplo, usou o vermelho, né, o que adulterava realmente características culturais ligados às diversas etnias. Eu gostaria de acentuar o papel que os livros sempre tiveram na minha aproximação de novas temáticas, inclusive temáticas não propriamente ligadas à educação, mesmo porque eu sou educador. Eu sempre tive uma preocupação, eu sou um professor de um tempo em que a universidade ainda não tinha boas bibliotecas. Todas as unidades da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul tinham bibliotecas muito precárias. Então nós tínhamos que suprir isso aí comprando livros. E eu formei uma boa biblioteca, inclusive com obras raras. Por coincidência, ao falar hoje das origens da fotografia, eu gostaria de acentuar que tanto o livro do Bossi, que esteve nessa região platina em 1862, quer dizer, 2 anos antes da guerra da Tríplice Aliança, quanto o livro Os Cadiuvel, são exemplares muito especiais na minha biblioteca. Por quê? O livro do Bossi é muito raro. E eu tenho 2 exemplares do livro do Bossi, né? E sempre me chamou a atenção o fato de, logo na introdução, ele dizer que entrou com uma máquina fotográfica aqui na região e não havia registros de fotografia em seu livro, havia os desenhos. Então, posteriormente, eu comecei a procurar entender essa situação. Foi então que eu descobri que, de fato, ele não teria condições, pela precariedade da tecnologia que cercava a fotografia à época, ele não teria condições de usar as suas fotografias no livro. E quanto ao livro do Bogiani, existe uma edição da livraria Martins Editora, só que eu tenho um exemplar que é muito especial. É um exemplar, inclusive, de bibliófilo. Eu comprei isto em São Paulo, de uma senhora que, infelizmente, agora eu não me lembro o nome dela, que tinha uma livraria, ela era antiquária, e, ao mesmo tempo, era uma das principais encadernadoras de livros em São Paulo. E foi através dela que eu consegui adquirir o exemplar de número 70 dessa edição dos Cadiuvel. Eu vou até ler aqui a informação que o livro traz. Desta edição foram tirados 160 exemplares de luxo, sendo 155 numerados de 1 a 155 e os restantes fora do comércio. Exemplar 70. Na introdução do próprio livro Os Cadiuvel, eu tive a informação, por meio dessa introdução, de que havia sido realizada uma coleção de postais na Argentina a partir de fotografias realizadas pelo Guido Bogiani. A partir disso, eu fui atrás dessas
dessas fotografias, ou melhor, eu fui atrás desses cartões postais elaborados a partir das fotografias realizadas pelo Guido Boggiani. E também nessa seara é muito interessante quando você começa a fazer contatos no sentido de obter essas peças, você entra num mundo à parte, o mundo do colecionismo. E por força, inclusive, desse meu interesse em obter cartões postais da coleção Boggiani, eu fiz boas amizades, inclusive com antiquários. Há um antiquário, o primeiro nome dele é Dalton. Dalton é uma pessoa que tem buscado sistematicamente cartões postais para mim. Eu gostaria de acentuar que este trabalho que nós estamos iniciando hoje, com a temática As Origens da Fotografia em Mato Grosso do Sul, é uma primeira iniciativa do Instituto Cultural Gilberto Luiz Alves e prometemos que novas coisas virão para o futuro.